dia, eu sou a Catarine e trago para vocês as principais notícias do mercado financeiro para hoje, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, última semana de fevereiro, pré-carnaval. Vamos falar um pouco sobre o último pregão e como foi essa última semana. O Ibovespa encerrou a sessão da sexta-feira com uma queda de 0,37%, atingindo 127.128 pontos. Na semana, o índice acumulou uma baixa de 0,89%. O pregão foi marcado pela reversão dos ganhos da véspera, com o mercado atento às declarações do ministro Fernando Haddad sobre o orçamento, além da repercussão global da descoberta de um novo coronavírus, o que impactou negativamente os ativos de risco. Os pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, identificaram um vírus semelhante ao SARS-CoV-2, chamado HK5CoV2, com o potencial de causar uma nova pandemia, segundo as informações do jornal britânico The Mail. Apesar de ter sido detectado apenas em morcegos e ainda não haver evidências de transmissão para humanos, a notícia gerou um temor nos mercados, provocando uma aversão ao risco e o que acabou também por impulsionar a alta do dólar. Já aqui no cenário doméstico, as declarações do Fernando Haddad também influenciaram o desempenho do mercado. Em entrevista ao ICL Notícias, o ministro ressaltou a importância de um orçamento equilibrado para o desenvolvimento sustentável, além do impacto na inflação e nos juros. Ele também mencionou a expectativa do governo de uma redução nos preços, impulsionado pelo recuo do dólar, e também uma possível melhora nas principais safras do país. Outro ponto de atenção foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, onde Haddad destacou que o maior desafio do governo será justamente compensar a arrecadação entre os contribuintes que atualmente não pagam o tributo. Já as taxas de juros, a taxa de juros futuras recuaram, acompanhando o movimento dos Treasuries dos Estados Unidos, que também caíram após a divulgação dos dados econômicos norte-americanos. O S&P Global informou que o PMI de serviços dos Estados Unidos caiu 52,7 para 49,7 em janeiro entre janeiro e fevereiro, o que é o menor patamar em 25 meses, o que contrariou as previsões de um avanço para 53 pontos. Além disso, o índice de sentimento do consumidor, medido pela Universidade de Michigan, recuou de 71,1 para 64,7 na prévia de fevereiro, o que foi bem abaixo das projeções de 67,8, também atingindo o menor nível desde novembro de 2023. No Brasil, os juros até chegaram a se afastar das mínimas momentaneamente após o anúncio de que o governo editará uma medida provisória para liberar um crédito extraordinário de R$4 bilhões para o Plano Safra, cujo financiamento havia sido suspenso pelo Tesouro devido à falta de aprovação do orçamento do Congresso. O dólar avançou 0,45%, fechando a R$ 5,73. Na semana, a moeda acumulou uma alta de 0,58%, interrompendo uma sequência de 7 semanas consecutivas de perdas. Entre as ações em destaque na sexta-feira, a VEG registrou uma alta de 1,63%, recuperando-se parcialmente de quedas de mais de 2% no início da semana. A companhia segue muito bem avaliada e também estima-se que o mercado de transformadores nos Estados Unidos pode impulsionar as suas receitas em até 8%. O setor de frigoríficos também teve um bom desempenho, com a Marfrig liderando os ganhos, seguido de perto pela JBS e pela BRF, que foram impulsionados por um relatório positivo do Bank of America. Na ponta negativa, a Lojas Renner desabou 14% após a divulgação do seu resultado trimestral. A varejista até reportou um lucro líquido, mas foi bem abaixo das estimativas
do mercado. A Embraer também registrou uma queda expressiva, mas segue como a empresa com a maior valorização nos últimos 12 meses, com incríveis 168% de valorização. Falando agora efetivamente da agenda do dia e do que vai acontecer durante a semana, aqui no Brasil, a semana que se inicia ela vai ser marcada por importantes divulgações econômicas. Aqui no cenário doméstico, as atenções estão voltadas para a prévia da inflação, o IPCA-15, além também dos dados do mercado de trabalho, com o CAGED e a PNAD. Hoje, o calendário se inicia com a clássica publicação do relatório Focus pelo Banco Central e também teremos o índice de confiança do consumidor do IBRE da FGV, que é o Instituto Brasileiro de Economia. Hoje, o presidente Lula vai participar de uma cerimônia no Rio Grande do Sul para a assinatura do contrato de navios da Transpetro pelo programa de renovação da frota naval do sistema Petrobras, o que sempre pode render alguma fala ou outra para o mercado. Já o Fernando Haddad, o nosso ministro da Fazenda, participa de um evento na B3 sobre parcerias público-privadas e concessões. Já na terça-feira, amanhã, o maior destaque está justamente o IPCA-15. A gente tem aí uma expectativa de uma alta de 1,42%, refletindo justamente a reversão do efeito do bônus de Itaipu nos preços de energia elétrica. Talvez também aí teremos o impacto do reajuste do ICMS sobre os combustíveis e a concentração também do reajuste em mensalidade escolar, o que é típico nesse início do ano. E caso essas projeções se confirmem, a inflação acumulada em 12 meses pode alcançar 5%, o que é o maior nível desde setembro de 2023. Além disso, serão divulgados os dados também da sondagem da construção e também o INCC. Já na quarta-feira, o foco se volta para os dados de mercado de trabalho. Teremos a divulgação do CAGED, que vai trazer justamente as informações sobre a abertura de vagas formais em janeiro. Outros indicadores importantes incluem o fluxo cambial estrangeiro e a sondagem da indústria. Já na quinta-feira será divulgada a PNAD contínua, que apresentará a taxa oficial de desemprego. Também teremos o IGPM, teremos sondagem de serviço e também nós teremos a reunião do Conselho Monetário Nacional. A arrecadação tributária federal e o resultado primário do governo central também devem ser divulgados, mas ainda sem uma data definida. E para fechar a semana, na sexta-feira teremos a divulgação do Índice de Confiança Empresarial, teremos também o indicador de incerteza da economia e também teremos o balanço orçamentário. Falando agora um pouco do lado corporativo, hoje temos destaque para a divulgação dos balanços do quarto trimestre da Azul, a Alpargatas, MRV, teremos Indenergia, Isenergia, Auren e Três Tentos. Mas nessa semana também teremos VEG, Petrobras, Marfrig, que também vão liberar os seus resultados. Nos Estados Unidos, o destaque da semana é justamente a segunda leitura do PIB e também os indicadores de inflação, como o PCA. Hoje, se inicia a semana com a divulgação do Índice de Confiança do Consumidor, mas na quinta-feira será publicada a segunda leitura do PIB do quarto trimestre de 2024. O que oferece também aí pra gente uma atualização sobre o crescimento econômico do país. Na sexta-feira é onde acontecem as maiores divulgações, porque os destaques incluem gastos e rendimentos pessoais, além também do PCA, que é o principal indicador de inflação acompanhado pelo FED. Mas durante a semana, os investidores também vão aí acompanhar as vendas de casas novas e pendentes e os pedidos semanais por seguro-desemprego. Sendo que também há a possibilidade de anúncio de novas tarifas de importação, que também pode impactar os mercados financeiros a nível global. Na Europa, os mercados operam sem uma direção única, depois que os conservadores alemães garantiram a vitória nas eleições federais do país.
o líder conservador Friedrich Merz ainda precisa formar um governo de coalizão e ainda não está claro se ele precisará de um ou de vários parceiros, sendo que vários parceiros certamente leva mais tempo. Hoje também saiu a inflação da zona do euro, que ficou estável. Já os mercados asiáticos fecharam em baixa, em sua maioria, depois que Wall Street registrou sua pior sessão do ano na sexta-feira passada, já com esses dados econômicos dos Estados Unidos apontando para essa desaceleração e também inflação estável. Já no Japão, o mercado permaneceu fechado por causa do feriado. Por fim, falando um pouco sobre as commodities, os preços do petróleo operam em baixa, já que a perspectiva de aumento da oferta do Iraque pesou sobre os preços. E as cotações do minério de ferro na China fecharam em queda, interrompendo uma sequência de ganhos de 4 dias devido a esses impostos sobre o aço chinês. Bom, desejo a todos um excelente início de semana e ótimos negócios.